Continuando o estudo da Palavra de Deus, chegamos no domingo, cujo título é Mortos e Enganados por Satanás. Imagina a condição: o ser humano morto em pecado, cuja sentença é a morte eterna e ainda assim enganado por Satanás. Esse tema será trabalhado, o autor da lição desenvolveu esse tema, nos levando a entender que existem forças externas que envolvem os costumes, a cultura, o mundo no qual nós vivemos, e existem forças internas que trabalham para nos afastar do nosso Deus, da nossa comunhão com Deus e da experiência de viver vida plena na comunhão com Deus. É isso que vamos estudar. Você é muito bem-vindo. Faça parte desse estudo, leia a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Se você é adventista e tem esse material em mão, faça as anotações, escreva os comentários, e se você ainda não é adventista, leia a carta. Vai ser 6 capítulos, vai ser uma experiência fantástica e você vai ser ricamente abençoado. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. A pergunta 1 diz assim: qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? O texto é Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eu acho que aí nós podemos selecionar alguns textos desses para remir o tempo, e eu acho que ele vai ser importante. O verso 1 diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O verso 4: Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E o verso 5: Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a mensagem aí, qual é a ideia principal do que Jesus fez por nós? Ele nos deu vida, né? Nós mortos em pecados, ele nos deu vida. Por isso que o Efésios, Paulo fala várias vezes que pela graça nós somos salvos. É a graça imerecida de Cristo que nos deu vida e salvação. Ele mudou a nossa perspectiva, né? Mudou a nossa realidade, Nosso status. nosso estado. Então é interessante a gente pensar nisso. O curso deste mundo que ele cita, que atuava contra, né, os efésios, também atua hoje contra nós. Na maioria das vezes, o cristão precisa ir contra o curso deste mundo. O mundo não entende as verdades que foram reveladas a nós. O mundo vive a vida de outra forma e nós precisamos ir contra, se nós estamos do lado de Cristo. A segunda força é a atuação propriamente dita de Satanás, que é dito aqui a respeito dele o príncipe da potestade do ar, né? Ou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. São as tentações, as provações colocadas verdadeiramente para que nós tropecemos. E, Júnior, e isso, o inimigo de Deus e nosso, ele usa a seu bel prazer. Ele pode usar diretamente tentando os seres humanos diretamente, ou ele pode usar a cultura, as tradições, tá? O curso desse mundo, né? E ele vai usando, e todos os seres humanos estão sob essas influências, todos. A questão é que os cristãos agora sabem dessa realidade e, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, não vão se deixar levar por essas forças malignas. Vai ter a força divina, a presença de Deus, a sua palavra, a influência do Espírito Santo a combater contra isso. Aqui é importante nós entendermos que essas duas forças, de qual Paulo fala aqui, né, que tinha influência, que tem influência sobre nós, elas continuam.
A diferença é que agora existe a força celestial, a força de Deus também na nossa vida. Então, assim, a partir do momento, como nós já vimos, que nós entendemos a necessidade que nós temos da graça de transformar a nossa vida no início da nossa carreira cristã, ela continua, entendeu? Essa necessidade da graça, ela tem que ser diária, ela continua na nossa vida. Essas duas forças não deixaram de atuar sobre nós. Então nós continuamos precisando da graça na nossa vida, diariamente. Porque, de maneira bem real, de maneira bem compreensível, quem de nós não está inserido nessa realidade? Quem de nós não viveu, não nasceu sob a influência dos costumes, da cultura? Quem de nós não é influenciado por isso? Seja no bairro onde nós estamos inseridos, na escola onde nós estudamos, demos os primeiros passos. Enfim, nós somos envolvidos com isso. Por exemplo, nós agora estamos vivendo as festas juninas. O mês está acabando, mas ainda está muito forte isso. Faz parte da cultura, faz parte da cultura. E em várias partes desse Brasil afora, essas tradições, esses festejos. Agora nós temos aqui no Amazonas, na cidade de Parintins, o Boi Bumbá, tá certo? É muito forte essa cultura na sociedade. Então, é uma força externa. Além do que, o inimigo. O inimigo, ele sabe como trabalhar para atingir seus objetivos. Mas, graças a Deus, como nós já comentamos, e vocês também, nós agora não estamos à mercê dessas forças externas. Nós temos uma outra força externa que se interpõe e nos faz vencedor. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando a reconhecer o nosso Senhor e Salvador, o que Ele fez por nós. É curioso pensar sobre o curso deste mundo, né? Uma dessas duas forças que atuam. Até mesmo nas datas comemorativas relacionadas a Cristo, nas datas que o mundo comemora, a forma de se viver, de se comemorar, é totalmente deturpada, né? Às vezes a gente percebe, assim, por exemplo, comemorações como a Páscoa, comemorações Natal. como Natal, né? O estilo de vida das pessoas. Tem pessoas que começam a beber no começo do feriado e só param de beber no final, né? Quando já tem que ir trabalhar mesmo, né? As festas, as músicas, não tem nada a ver com Deus, com a redenção, com o nascimento de Jesus. Então, esse estilo de vida é realmente muito desafiador. Esse é um desafio real da nossa vida, que é você achar esse equilíbrio, né? Porque, como nós falamos, essas festas, esses costumes, eles nos atingem no nosso trabalho, nossos amigos, nosso dia a dia. E aí, como você vai lidar com isso sem ser um alienado, sem ser como eu posso falar, uma Um pessoa antissocial, um antissocial e, ao mesmo tempo, ter a sua integridade, os seus princípios preservados. Então, esse equilíbrio eu acho que é muito importante. E esse é um grande desafio. Você tem que pedir sabedoria a Deus, até porque quando você vai falar de Jesus para as outras pessoas, que é a missão que nós temos, você tem que. Qual era a estratégia que Jesus usava? Você tem que ter um envolvimento com as pessoas que você vai, um um certo tipo convívio, de né? convívio, um certo tipo de envolvimento. Então, o equilíbrio nesse aspecto é totalmente importante.
Então, é orientados pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, que nós vamos ter o equilíbrio necessário. Deus vai nos dar a maneira correta de lidar com essas questões. Então, nós estamos falando para pessoas que estão envolvidas, estão inseridas dentro de um contexto social e que precisam buscar em Deus, em sua palavra, e na oração, na presença do Espírito, para ter equilíbrio, para não ir para o extremismo, ou cair de cabeça nessas questões culturais que nos afastam de Deus, ou se isolar de tal maneira que, ao invés de dar um testemunho que possa agregar, afaste as pessoas. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.